Amém? Vamos para a apostila? Vamos? Amém. Página 32. Vai. O bicho alto. Obrigado. Sintomas comuns da existência de maldição. Não devemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. Pecados e iniquidades não redimidos pelo sacrifício de Jesus, seja em relação a nós mesmos ou a nossa ascendência, impõe jugo de maldições que podem facilmente ser identificados. Para esclarecer este ponto de partida do nosso diagrama, queremos apresentar um quadro abrangente de sintomas mais comuns que certamente indicam a presença de portas de perseguições ainda abertas sobre a vida da pessoa. Isso aqui é muito importante, principalmente para os pastores. Dom ministerial contaminado. Quando a pessoa está servindo a Deus com dons espíritas. Vamos dar uma ênfase maior a este tópico devido às sutilezas envolvidas nessas situações. Para alguns isso pode parecer estranho e até inadmissível, mas se você estudar as cartas de Jesus nas igrejas da Ásia, vai se deparar exatamente com essa realidade. Ele menciona que dentro das igrejas havia os que eram sinagoga de Satanás, de Esmina, os que eram doutrina de Balaão, os que seguiam a doutrina dos Nicolaitas, os Pérgamos, e os adeptos de Jezabel, de Tiatira. Essa infiltração dos dons de espírito do ministério da igreja normalmente resulta de um passagem ocultivo. Então, irmão, o que nós podemos identificar isso aqui? Eu tenho ido em igrejas, viu, irmão? Eu tenho ido em igrejas. E o que eu vejo nas igrejas são dons contaminados. Dons contaminados de pastores, de obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas. Por que dons contaminados, irmão? Porque não segurou. Veio de lá na rua, veio do satanismo, do ocultismo, da umbanda, da quimbanda, e não foi curado na igreja para ser líder. Meu irmão, o pastor e a pastora têm que ter muito cuidado sobre isso. A pessoa tem 2 meses de igreja, 6 meses de igreja, 1 ano de igreja, já é líder. Uma pessoa que veio do ocultismo, do satanismo, da umbanda, da quimbanda, já é líder. Já impõe a mão na cabeça dos outros, já acompanha aquele outro. O pastor estava pregando na igreja, no púlpito, começou a falar em línguas. O pastor nosso, da nossa igreja, que estuda muito libertação, eu aprendi muita coisa com ele. Isso aí não é dom de língua. Deu uma volta pelo. Subiu, botou a mão na cabeça do pastor, caiu. Então o diabo está infiltrado dentro das igrejas. O diabo está infiltrado dentro das igrejas. É inveja, é olho grande, é um falando mal do outro, espírito de Jezabel. Peguei uma igreja, irmão. Dei um seminário de manhã, à noite, todo dia, o pastor me chamou para almoçar na casa dele, com a pastora. Quando eu entrei lá, na casa dos pastores, a pastora veio para mim. O pastor, o esposo sentado no sofá. A pastora chegou para mim e falou: meu filho, você veio aqui para nos curar primeiro. Não, pastor, o que foi que aconteceu? Eu
começou a chorar e fazendo uma comida, chorando, e o pastor lá na sala. Ele não está nem aí para mim. Ele não me chama para ir para o culto orar com ele. Ele não vai, me chama para as missões que ele faz. As mulheres da igreja só vai até ele para receber oração. Começou, irmão. E ele começou a ouvir. E eu lá, eu falei, Espírito Santo de Deus, me dá a palavra. Eu não vim para curar casais, eu vim para curar, em nome de Jesus, todos, mas não casais específicos. Eu estou aqui para levar a palavra do Senhor através do Espírito Santo, e que os olhos e os ouvidos espirituais se abram para ouvir. Só que eu pedi o Espírito Santo, ele foi me dando palavras certas, e ele chegou na cozinha e começou, mas você não vem, não chega, você quer que eu te puxe pelo braço, você quer que eu coloque você, não, você tem que chegar, mentira sua. Ei, irmão, é coisa que eu sei, eu só preciso ter ideia. Oi, gente, calma, vamos conversar. O que existia nesse casal, irmão? Como que uma igreja vai funcionar bem? Primeiro, se o pastor não é o cabeça da igreja, ele não estava sendo o cabeça da igreja, ele estava sendo um ditador para a esposa dele. O pastor é a cabeça da igreja, é o cabeça da igreja. A pastora é a administradora. A pastora tem que estar do lado. A pastora tem que orar pelas mulheres. As mulheres têm que chegar na pastora, não no pastor. Não no pastor. Mulheres, você vai lidar direito com uma mulher ou com o inimigo. O inimigo, ele é astuto, irmão. Ele é astuto. Como que um pastor vai pegar uma irmã e colocar dentro de um gabinete e atender essa pessoa sozinho? Sem a esposa dele do lado, sem a pastora do lado. E vice-versa. O pastor é a cabeça da igreja, como Jesus é. O pastor é o cabeça da igreja. Então, nós precisamos entender isso. Aqui pode sair pastores e pastoras. Aqui pode sair, não vai sair de outro lugar. Mas nós precisamos ter discernimento, sabedoria. Quem no mundo espiritual, na igreja, quem é o sacerdote da casa? É o homem. Não existe, se tiver uma outra sabedoria, dizer uma mulher falando que não é, a Jezabel está por trás. A Jezabel está por trás. Não existe na igreja, se o pastor e a pastora são casados, existe o casal, o pastor é o cabeça da igreja. Então nós precisamos entender isso. Então quando você coloca dons contaminados, seja do pastor, seja da pastora, seja do diácono, seja da diaconisa, quando você coloca essas pessoas para ministrar na sua vida, você precisa saber quem é. Você precisa saber quem é. Eu já falei aqui, por isso que para eu casar, eu preciso conhecer a mulher. Se ela me tirar desse foco aqui, está fora. Se ela começar a deixar eu afastar de Jesus, está fora. Se ela não entender que eu sou o cabeça da casa, está fora. Mas eu passei 10 anos sozinho. Como é que eu pior, né? Eu não era pastora. Não, aí a senhora era pastora, porque a senhora não era casada, a senhora era pastora. Agora que a senhora casou, felizmente ou infelizmente para a senhora, mas eu tenho certeza que é felizmente, porque a senhora casou sabendo disso, pelo discernimento e sabedoria que a senhora tem na palavra do Senhor, cabeça é ele. Não tem outro pensamento. Cabeça é ele. Ele é o cabeça, não adianta mudar isso. Isso não tem como mudar. Não
uma igreja de Cristo. Uma igreja que não são essas aí, as irmãs. A cabeça é ele. Você vai casar porque quis. Ninguém pediu para você vai casar. O cabeça é ele. Então, a igreja de Laodiceia estava tudo tranquilo, era uma alegria só, pastor, pastora, os membros, tudo feliz, a igreja 10. Jesus falou, tudo errado. Tudo errado. A igreja de Laodiceia era uma maior mentira. Tudo errado. Irmão, a mudança é triste. Há muitos que não querem a mudança. A transformação na vida de um ser humano, o que é cirúrgico? O que é cirúrgico? O que é uma cirurgia? Cirurgia dói, mas cirurgia é para tirar, fazer o reparo, a transformação na pessoa. Uma mudança é cirúrgica. Dói, vai ter que ser. Conheço igreja, já fui em igreja, presta atenção, irmãos. Presta atenção. Eu já fui em igrejas. Quando o pastor chegou lá pela 1 ano e meio, 1 ano e meio que ele estava lá, não tinha nenhum membro de quando ele chegou. Nenhum. A igreja triplicou os membros. Mas nenhum era do tempo de antes, quando ele chegou lá. Ele não aceita, está naquela vidinha, dizendo que era certa, como Jesus falou em Laodiceia, não aceita a mudança, porque acha que é aquele mesmo que está certo, é aquele que eu vou continuar fazendo. Essa igreja é um bandeirante, irmão. Essa igreja hoje é uma mudança, porque aceitou a mudança. E era o pai do pastor que tomava conta. Chegou para ele e chamou. Eu quero que você, a partir de hoje, tome conta da minha igreja. Eu não aguento mais, eu estou cansado. Ô pai, beleza. Mas é o seguinte, eu não quero que você mude nada. Não quero o quê? Você mude nada. Pai, muito obrigado. Deus abençoe. O que foi? Não, pai. Fica aí com a sua igreja, tranquilo. Ia ser só os membros, que eram uma igreja antiga, e tinha muito membro de idade avançada. E ó, o povo já fica ligado, porque cansa, os velhinhos e tal, e as igrejas diminuindo, até que ele disse assim, meu Deus, minha igreja vai acabar. Chamou o filho de novo. Meu filho, eu estou entregando a igreja a partir de hoje para você. E você faça o que você quiser. A igreja triplicou em 1 ano e meio. E os membros que estavam lá, estavam engessados, o odre velho, não aceitaram e triplicou, cheio de jovens, cheio de crianças, sabe? Pessoas de meia idade. Então, as igrejas estão doentes. Antigamente era assim, hoje está pior. Antigamente era 7 igrejas da Ásia. Hoje são 7 milhões ou 7 mil que estão desse jeito. Não. Amém? Não. Amém. O que pode acarretar na vida de uma criança a ausência de um pai no seu crescimento? A orfandade paterna, a falta de afirmação do pai, pelo seu referencial de sustento e proteção associada à superproteção materna, é uma das mais fortes raízes que eu vou ter que falar. Lembra quando eu falei para você que a paternidade é um dos fatores piores que tem na vida de uma pessoa? A falta da paternidade, a falta de um pai. O ser humano hoje, você pode fazer uma pesquisa em 10 pessoas aí na rua. Bom, você teve pai? Você tem pai?
em 10, 8 ou 7. Ou não conhece o pai, não sabe onde o pai está, teve problema com o pai, não quer falar com o pai. Como é que você vai amar o pai? Você nunca teve pai para falar, chamar de pai. De relacionamento. Como é que você vai ter relacionamento com o pai? Meu pastor Costa falou uma história, chegou em Minas Gerais no evangelismo. Rapaz, chegou aqueles caras cheios de tatuagem, cheios de brinco lá, escarnecendo do evangelho de Cristo. Aí o pastor Costa, o irmão dele, que era mais experiente, chegou lá e falou, não, deixa que eu falo com ele. Aí foi, chegou o chefe e falou, posso conversar com você? Ele pode? Não é seu pai com você. O cara deu um salto. Não fala desse homem não, que eu não conheço ele. Eu não quero saber dele. Então, essas pessoas não têm como se relacionar com Deus, que é nosso pai. Ele não conhece, ele nunca teve pai para chamar de pai. E o que ele tinha fazia maldade com ele. Por quê? O pai é segurança. O pai é segurança. O pai dá sustentabilidade à criança. Ela vai crescendo sabendo que tem um pai. Hoje eu fiz 10 perguntas para minha filha de 10 anos. Minha filha tem 10 anos, Laura. Fiz 10 perguntas para ela. E me surpreendeu as respostas. Me surpreendeu. O que você guardaria do legado do seu pai? O que o seu pai está deixando para você, minha filha? Ah, pai, as orações que você faz por mim. Todo dia. Cara, deixa eu ver. É isso que nós temos que deixar. Ela sabe que pode contar com as minhas orações. O que você acha mais legal, minha filha? Quando você vem para cá, que eu faço com você? Quando a gente sai, pai, é no parque. Então, são perguntas. Eu fiz uma pergunta que ela chorou, porque o que você mais gostou em mim e na sua mãe? Quando vocês se separaram, quando vocês se divorciaram. E ela sabe também, há 10 anos ela acompanhou, ela sabe que fui eu que deixei a mãe dela, foi a mãe dela que deixou. Ela sabe. E isso é importante a criança saber, entender. Porque ela vai arrumar um culpado, pode ser que ela arrume esse culpado, seja ela. Isso é que é o pior. Quando a pessoa cresce, você sabia que quando nós atendemos as pessoas, as mulheres, os homens, muitas das vezes, elas vêm com culpa. Eu sou o culpado, eu sou a culpada. Essa, a ficha, pede uma pergunta dessa. Eu sou o culpado, eu sou a culpada de tudo. Não tem culpa de nada, a criança não tem culpa de nada. Olha, a criança não tem culpa de nada. Os únicos culpados são os pais. Os únicos culpados são os pais. Uma criança, ela precisa de pai para cuidar, para dar um direcionamento. Culpa, falsa culpa. A criança não entende a necessidade da ausência do pai. Ela tem o conceito de que o pai é perfeito e, portanto, transfere toda a imperfeição para si mesma. Ela não consegue formular que o pai foi trabalhar ou se culpa pela ausência dele. A criança é assim. A mãe está cogitando deixar ela 1 ano comigo. Claro que eu vou aceitar. Claro que eu quero. É muito importante para mim. Mas você sabe o que está passando na cabeça dela com a mãe? Mãe, por que a minha mãe, de repente, quer me deixar com meu pai? Eu sou o culpado. Eu que sou o culpado. Então joga a culpa todinha para ela. Mas essa pessoa, ela não entende, nunca entendeu. Estou falando da minha ex. Ela nunca entendeu esse aqui. Não quis entender. Primeira pessoa aqui, eu passei 1 ano fazendo essa apostila. 1 ano nas madrugadas fazendo essa apostila e esse slide. 1 ano. E depois que eu terminei a apostila, eu peguei e entreguei para a mão dela.
Só olhou assim, nossa, que legal. E tem muitos assim, que não querem. Você vai em igreja de 100 membros, 50 vai ou 40. Vai em igreja de 200 membros, 60, 70 vão. Tem interesse de entender por que tem 20, 30, 40, 50 anos de evangelho e continua pior quando estava no mundo. Foi por isso que eu comecei a falar. Eu cheguei com o bispo meu e falei, bispo, você vai fazer uma pergunta. Por que as pessoas já são crentes há mais de 15, 10, 20, 30, 50 anos, continuam numa vida dessa miserável, desgraçada? Porque desgraçada é sem falta de graça de Deus, sem a falta da graça de Deus. É uma palavra feia, forte, mas é desgraçado mesmo, não tem a graça de Deus. E vive numa situação dessa, pior do que estava no mundão, quando estava lá fora. Eu fui correr atrás e buscar, irmão, é isso aqui, um resumo, é isso aqui. Coisas que trazem do passado, não resolvidas, e quando chegam em adultos, a depressão começa a bater, porque não conseguiu resolver a situação, e aquilo está transformando a vida dela num caos. Tem reportado, tinha um comercial da Record, que as mulheres com 50 anos, 50, 60 anos, 40 anos, sobre abuso sexual na infância. Meu abusador é meu pai, meu abusador é meu tio, meu abusador é meu irmão, meu abusador, meu. Olha a palavra, meu abusador, na minha infância. E isso traumatizou a pessoa até adulto, porque os adultos, as crianças de hoje estão sofrendo tudo que todo mundo sabe aí, com seus adultos de amanhã, e vão entrar. Por que nós estamos numa decadência muito grande psicológica? Por que nós estamos num desequilíbrio emocional muito grande? Porque o Brasil, falando de Brasil, nós temos hoje, daqui a 5 anos, 70% da população velha. E essas pessoas agora estão descobrindo a deficiência que eles tiveram durante o tempo que foram escarnecidos na infância, abusados na infância, falta de pai, dentro de um lar bagunça, aquele lar bagunça, cheio de palavrão, uma família caótica. Hoje eles estão sofrendo. Então pode acarretar tudo isso no adulto, a partir dos 14, 15, 16 anos. Eu trabalho com cliente há 35 anos, irmão. Sabe o que é trabalhar com cliente? É como eu estou trabalhando com vocês aqui. Eu conheço pessoas, Fernando, eu quero fazer um plano de saúde para minha filha, tem 14 anos. Já levei ela no psicólogo umas 10, 20 vezes. Está em depressão. Outro, a mesma coisa, meu filho não consegue fazer nada, está em depressão. Na escola, briga direto. Crianças com 14, 12, 13 anos. Por conta de separações, de divórcio, da casa caótica. Então, tudo isso. Então, nós precisamos entender que a nossa vida tem um legado, ou bom, ou ruim. Período da memória da infância apagada, tendência ao surto. Então, a criança aqui, este é um aprofundamento do sintoma. A pessoa, devido a abusos sofridos e fuga de fortes rejeições, deleta aquele período da memória. Deleta tudo. Deleta. Esquece. Não quer mexer. Sabe aquela pessoa que não quer mexer com nada? Não quer mexer com isso não é mais nada disso não. Na verdade, está machucando ela. Eu vi um texto muito bonito de uma pessoa, eu tenho ele aqui, eu não sei o que estava, eu tenho ele. Que a pessoa escreveu: não morri, já passei por isso e não morri. Já passei por isso aí tudo aí, não morri, estou bem aqui. Só que não morreu, mas não arruma um namorado para ficar 1 ano namorando sem sexo. Não arruma
não tem um relacionamento com amigos sérios, ou amigos ou amigas, se sente rejeitado na sociedade. Está vivendo, mas não eu. Não eu. Vive se masturbando 24 horas, vive traindo o marido ou a esposa 24 horas, ou a esposa traindo o marido 24 horas, vive pegando o celular nas madrugadas. Não eu, mas também. Não tem um equilíbrio emocional, tudo é briga, mas morreu, mas está aí. Porque não foi buscar, está com ele. Eu falei, irmão, eu preenchi essa ficha aqui umas 10 vezes na minha vida, por onde eu passei. São 5 folhas, mas eu quis me livrar de tanta coisa, não ocultar nada. Cheguei no dia que eu fui lá no Pastor Costa, do Jogum, onde eu aprendi mais. Foi lá que eu o aprendizado maior. O dia que eu fui ser atendido, eu que escolhi as pessoas, e você levantava em 15, foi o primeiro. Irmão, a pastora perguntava assim: mas você está bem agora? Falava para mim, né? Todos que entravam para ser tratados chorava, urrava, como eu pego hoje. Pessoa dentro da sala urra, chora, quer bater no pai, quer bater na mãe, que a gente faz ato profético, quer bater no pai, quer bater na mãe, quer bater no irmão.